Torre de Londres está lá. Você pode ir lá e a Torre de Londres existe. Mas a gente tem que lembrar que a Torre de Londres era onde era o que eles chamavam de Londres no começo e pegou fogo infinitas vezes. Então, aquilo queimava, daí construíam de novo, aí tinha guerra, construía de novo, aí derrubava tudo e construía de novo, e foi acontecendo isso por séculos, né? Essa questão por isso você tem enterrado, você tem camadas, né? Exato. Essa questão de queimar em Londres, eles são bem traumatizados, né? Tanto é que tudo em Londres, eu já fui pra lá uma vez, tudo em Londres tem aquele desespero pra não pegar fogo, né? E assim, você tem brigada, e tem treinamento, e tem não sei o que, tem aquela preocupação por não pegar fogo, porque os caras são bem traumatizados com isso. Por isso, porque eles construíram o que eles chamavam de Londres, que era essa parte mais real, e aí a cidade crescia em volta, né? O resto de Londres era crescido, mas daí pegava fogo, aí destruía tudo, aí vinha o próximo monarca e construía de novo. E aí você vai criando essas camadas de história, né? Por isso que você perde essa informação. A gente pode fazer um vídeo sobre a Torre de Londres. Podemos, hein? Sobre a Torre de Londres. Gosto. Eu sei que quem fez foi o William Conquistador. Isso eu sei. Sim. Ele era da Normandia. Era quando começou a questão dos reis normandos. Aí teve aquela treta de que pedaço da França era da Inglaterra, ou o pedaço da Inglaterra era da França, e toda aquela briga lá, que foi até a Guerra dos 100 Anos. Mas, enfim, eu sei que fizeram essa análise, então os leões lá da Alemanha, da Áustria, da França, da Inglaterra, tal, não sei o que, eram leões berberes, né? Leões do Atlas. Né? Em português o pessoal fala mais de leão do Atlas mesmo. Até porque em Portugal e as Montanhas Atlas estão bem próximas. E a gente tem nomes desses bichos que não existem no Brasil, vêm de Portugal. Então, provavelmente leão do Atlas é a forma como os portugueses chamam. Ele não estava tão longe de lá. Só que, como infelizmente acontece, né? A gente extingue muita coisa, né? E o último leão berbere a ter sido visto nas Montanhas Atlas foi em 1922. Ah, tá. Faz 100 anos. Mas é mais recente do que eu imaginava. Que a hora que você falou que só tem na Ásia, eu esperava que tivesse desaparecido antes. Foi né? recente. É relativamente recente. Coincide também, mais ou menos, com a extinção do crocodilo do Nilo de Israel. Você tinha crocodilo do Nilo em Israel. Né? E o avestruz árabe. Tá. Você tinha avestruz na Península Arábica, ele também foi extinto mais ou menos na mesma época. Mesmo na mesma época. Coincide, bem ou mal, com a proliferação e maior acesso a armas de fogo. Sim. Coincide o que faz um sentido, porque por isso que foi há menos tempo proporcionalmente. Mas você está falando de uma coisa que já tinha passado a Segunda Guerra. Sim, a Primeira Guerra. A Primeira Guerra já tinha passado, né? Já tava ali, ainda era antes da Grande Depressão, mas já tinha tido revolução na Rússia e tudo mais. Então, você teve ali, né, essa extinção local ali das populações de leão, que provavelmente foi a última população de leão do Norte da África. Então, acima do Saara, provavelmente a última população foram essa. Faz sentido eles sobreviverem ali por último, porque é a região montanhosa, de mais difícil acesso e tal. Mas, novamente, um leão na planície caçando já é um perigo. Imagina um leão na montanha, que ele se esconde atrás de uma pedra, ele vem de cima. Meu Deus do céu. Ele vem de cima. Então, ele abre a boca, clock, já era. Fura dos dois lados e levanta. Acabou. Então o pessoal lá, os berberes, com acesso a armas de fogo, se livraram dos leões. Né? Muita gente aí eu não vou julgar a parte histórica dessas pessoas, mas eu posso lamentar a perda do leão berbere. Eu com certeza lamento, e certamente hoje os marroquinos lamentam a perda do leão berbere. Só que ela hoje a gente sabe que ela é uma subespécie que é igual à do leão da Ásia, então não há uma diferença genética tão significativa, o que significa que o espalhamento do leão foi razoavelmente recente, e a gente sabe que foi, porque foi com o fim da Era Glacial, mas, ao mesmo tempo, era uma população importante. É uma população importante, histórica, a maior parte dos brasões de armas e das coisas que foram construídas ali na Europa envolvendo leões foi usando o leão berbere como exemplo, né? Então, é uma pena que tenha sido perdido. E esse trabalho genético que foi feito, mostrando que muitos dos leões nos zoológicos europeus são, na verdade, geneticamente, majoritariamente leões do Atlas, que ela é considerada hoje uma população extinta na natureza. Mas não totalmente extinta. Porque você pode considerar leões, inclusive os leões que hoje estão em Londres, no Zoológico de Londres, como pelo menos
parcialmente leões do Atlas. Perfeito. Se não totalmente, né, parcialmente. Ou seja, são leões asiáticos ainda. Só que asiático do norte da África. Né? Vocês entenderam, né? Não é a mesma variedade do leão subsaariano, que é onde hoje você tem grandes populações de leão, ali na África do Sul, no Congo, etc. No Congo, né, na Tanzânia, né, etc. E aí o que acontece? Muito interessante esses vestígios arqueológicos, né? Só que você entra sempre naquela discussão, que aí o pessoal sempre me pergunta, né? Que é a diferença entre paleontologia e arqueologia, né? Você tem um ponto de intersecção ali, né? O que acontece? A paleontologia é o estudo de animais antigos. A arqueologia é o estudo da cultura humana, né? Antiga. Só que em determinado momento você vai ter elementos arqueológicos junto com elementos paleontológicos. Então, se você tem um homem das cavernas que caçou um mamute, o mamute é do interesse do paleontólogo. Mas tudo que envolve o homem das cavernas é do interesse do arqueólogo. E aí, briga no gel. Não, aí você... Aí, não, né, tipo, no caso dos dois é briga no pó, né? Então, coloca um martelo na mão de cada um, né? Vamos ver quem pode mais. Mas pra ser menos violento, um pincel na mão de cada um e vai lá, vai no pó. Cara... Isso serve para o arqueólogo, isso serve para a Márcia Jamile, que trabalha com coisa nova. Boa. Né? A gente trabalha com martelo, brincadeira. Não, às vezes precisa do pincel mesmo, mas principalmente quando é um material muito delicado, precisa tirar areia, essas coisas. Mas, em linhas gerais, você tem ali essa intersecção. No caso, como a gente está falando de bichos que têm 1000 anos de idade, 900 anos de idade, não entra como paleontologia, porque são bichos, não é fóssil. Ele né? não fossilizou. Ele não é um esqueleto, fóssil. é um esqueleto. Exatamente, é um esqueleto mesmo. Porém, está na área das ciências naturais. Não está na área da história, apesar de serem leões históricos. Porque a gente tem todo um contexto histórico, que é uma coisa que, inclusive, na museologia, é muito interessante. Eles falam que são 3 histórias. Né? Você tem 3 histórias a serem contadas com uma peça no Museu de História Natural. Você tem a vida do animal, ou da planta, enfim, mas a vida do ser vivo como foi, desde que ele nasceu até morrer. A morte dele, desde quando ele morreu até quando ele foi encontrado. E a vida dele, né, entre aspas, né, a história, na verdade, não é a história, a vida, é a história. E a terceira história é a história dele desde que ele foi coletado até hoje. Então são 3 histórias muito interessantes a serem contadas, porque... Esses leões aí que foram encontrados na Torre de Londres. A primeira história, onde eles nasceram, como foram levados para lá e como eles morreram. Como foi a vida deles. Como foi a vida deles até morrer. Essa é a primeira história dos leões. Nossa, tá tão triste, Camilo. Não, tá prestando atenção na Você história. Tá triste com os leões, coitado. Eu também acho que eles sofreram Eles muito. morreram, né? Eles morreram. E foram muito sofridos. É. Aí você tem a história dos leões, desde que eles morreram até quando eles foram encontrados. Ou seja, os incêndios da Torre de Londres, Por que eles o foram soterramento, aonde foram enterrados, como eles ficaram, como que os ossos não se esfarelaram, etc, etc. E a terceira história deles, né, eles foram encontrados numa escavação em 1937. Em 1937, que estava escavando a Torre de Londres. A história deles, dessa escavação, até hoje. Então esses crânios, eles estão em algum lugar, estão Exato, porque eles foram... a genética que foi feita com eles, o estudo anatômico, o estudo das doenças no occipital, tal, que mostrava que ele tinha um problema na coluna, tal. Enfim, isso é parte da história daquele bicho também. A história desde que a ciência descobriu ele até os dias de hoje. E o que se descobre a partir disso Descobrir que eles eram leões do Atlas, né? Que eram leões lá da região do Marrocos. E hoje, esses 2 leões, que a gente sabe, né, esse um do século XI, esse do século XII, que foram encontrados na Torre de Londres, eles estão em exposição no Museu de História Natural de Londres. Que da hora! Estão em exposição lá. Caramba. E aí você pode passar por lá, olhar e falar... uma cabeça de um leão, bom. Provavelmente é o que aconteceu quando eu fui lá. Um gatão. Tá bom, um gatão. Aí outro ali do lado. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Muito bem. Por que os caras colocaram 2 cabeças de leão? Que se exploda. Próxima sala.